Oi pessoas do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, o vídeo de hoje vai ser sobre um assunto um pouquinho mais sério do que os demais ou do que as outras coisas que eu já fiz. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma doença que eu vivi. Hoje eu me considero renovada, digamos assim, que eu me considero curada dessa doença. E por isso eu gostaria de compartilhar com vocês, porque tem muita gente que não acredita nessa doença, tem gente que não dá atenção a essa doença. E realmente essa doença faz mal, essa doença pode levar ao suicídio, porque a pessoa fica tão abalada, o psicológico fica tão emotivo, tão ruim, que você perde os sentidos. Você perde o sentido da sua vida. Pelo menos comigo foi assim. Bom, eu vou contar o relato, mas sem dar muito detalhe, porque é algo assim que aconteceu comigo, que assim, é uma coisa que eu não acho que precisa contar os detalhes do que aconteceu, porque foi muita coisa, né? Mas eu digo pra vocês que já passaram por isso ou está passando por um problema desse, que você pode ser curado. Você pode se curar. Essa doença acontece, né? Você pode acabar acontecendo por vários motivos, né? E aconteceu por várias coisas, porque aconteceu muitas coisas na minha vida, né? Que algumas coisas fez, né, essa doença se manifestar na minha vida. Essa doença se manifestou na minha vida quando eu estava com 18 anos. Hoje eu tenho 20. Mas com 18 anos eu tive essa doença. E ainda tô em tratamento, mas eu já me considero uma pessoa curada, porque eu não tenho mais os sintomas, né, dessa doença. Mas eu vou relatar, né, como a minha experiência, né, nessa doença. E foi assim, eu tinha 18 anos, né? A minha adolescência não foi assim, nossa, a melhor adolescência, né? Eu não fui sempre a menina mais feliz do mundo, não, né? Com 12 anos, eu tinha, assim, complexos de inferioridade. Eu não me sentia igual às outras meninas. Eu sempre me senti diferente, né? E isso me fazia me achar menor do que elas eram mais bonitas, que elas eram mais inteligentes, que elas eram melhores do que eu em tudo, né? Eu não me achava uma menina bonita, eu não me achava eu não achava que um dia, né, alguém ia olhar pra mim e tal, porque eu me achava feia, eu não tinha amor próprio, digamos assim. E eu fui vivendo a minha vida, a minha adolescência. Com 12 anos eu comecei a fazer a obra de Deus, né? Porque eu sempre fui cristã. Desde que eu me entendo por gente, eu sou cristã, porque acho que desde quando eu estava na barriga da minha mãe, porque a minha mãe, quando ela estava grávida, ela já era cristã, ela já estava indo na casa de Deus, então ela me ensinou desde pequenininha. E eu cresci, e com 12 anos, né, meu sonho sempre foi cantar na igreja, cantar pra Deus, sempre foi esse. Sempre tive essa vontade de cantar, de louvar. E com 12 anos eu comecei a cantar na igreja. E com 12 anos eu comecei a cantar e a dançar. Eu já dançava, acho que nos meus 11 anos já tinha um grupo de dança que eu fazia parte, acho que mais cedo ainda, os meus 10, porque a gente teve um grupo de dança quando a gente era criança, depois na adolescência eu fiz parte de outro grupo de dança, aonde eu fiquei até os 18.
E eu fui vivendo minha vida e eu fiz aulas de canto. Na época da minha adolescência eu fazia teatro, algo que, assim, pra mim era um refúgio. No teatro eu podia ser quem eu quisesse. No teatro eu podia viver a personagem que eu quisesse. Isso me fazia um bem muito grande, porque por mais que a minha vida era cheia de problemas, quando eu tava no teatro, esses problemas iam embora e eu podia ser quem eu quisesse. Eu podia ser uma princesa, eu podia ser uma vilã, eu podia ser uma mocinha. Então, no teatro era uma porta para mim fugir dos meus problemas. Só que teve um momento que eu precisei parar. Teve um momento que eu tive que parar com as minhas aulas de teatro. Então eu já não tinha mais esse socorro, essa fugida, né, do mundo real pro meu mundinho ali. E aí eu fui ficando ruim, eu fui ficando mais deprimida, comecei a ficar um pouco mais triste. Mas aí, com os meus 16 e meio, quase 17, eu conheci o meu primeiro namorado, que no momento ali me fez ser um pouco diferente, me fez ser uma menina mais alegre. Eu sorria mais, eu tinha mais planos e tal. Até que chegou nos meus 18. E com 18 anos estava acontecendo muitas coisas na minha vida. Estava acontecendo muitas coisas no meu trabalho, estava acontecendo coisas no meu relacionamento que não estava dando certo. Estava acontecendo coisas na igreja também. Como eu era muito próxima dos líderes, o que estava acontecendo lá começou a me afetar também. E aí eu fiquei muito mal e minha cabeça começou a ficar confusa. Eu fiquei tão sobrecarregada com as coisas que estavam acontecendo que meu cérebro deu PT, digamos assim. Meu cérebro chegou numa fase que eu fiquei tão confusa, mas tão confusa, que eu não sabia mais o que era realidade e o que era sonho, digamos assim, né? Eu não sabia mais o que eu estava fazendo. Eu não era mais a mesma. Eu não era eu, né? Porque por mais que eu tinha esses complexos, né, devido a um trauma que eu tive na infância, eu ainda era uma pessoa alegre, era uma pessoa extrovertida. Então, quando essas coisas começaram a acontecer comigo, eu fiquei péssima. Eu comecei a ter insônia, eu não dormia mais, eu não conseguia dormir. Era tanta coisa na minha cabeça, tanto pensamento na minha cabeça, que eu não dormia mais. Era tantos problemas que eu não tinha mais vontade de comer. Eu não comia mais. Então, voltando, né? E eu não tinha, né? Era tanta coisa na minha cabeça, mas tanta coisa que eu não tinha vontade de comer. Eu não tinha vontade de cantar mais. Eu não tinha mais vontade de tocar, porque eu parei de tocar, né? Eu parei de fazer todas as coisas que eu fazia. Eu parei de dançar. E aí eu fui piorando. Eu não saía do quarto, só chorava. Eu não conseguia mais ter a minha vida do jeito que ela é. Eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia raciocinar, não conseguia estudar direito, né? Nisso eu já tinha terminado os estudos, né? Eu já tinha me formado. Mas, né, eu tava muito mal. E aí eu tive essa depressão. Eu fiquei depressiva, eu só chorava, só ficava confusa, eu não dormia. Aí eu comecei a tomar medicamentos, né, pra depressão. Medicamentos pra me conseguir dormir, porque eu não dormia, eu tinha insônia. Medicamentos pra mim também perder esse sono, porque eu só dormia, eu não fazia nada. Eu parei de trabalhar.
eu parei de ir na igreja que eu frequentava, eu parei de tocar, eu parei de cantar, eu parei de ouvir louvor, eu parei de sentir a presença de Deus e a minha vida virou um caos. Eu tava tão mal, mas tão mal que eu cheguei a ficar internada, porque se eu ficasse em casa, porque os meus pais não conseguiam me conter, porque quando eu ficava ruim, eu começava a quebrar as coisas, eu começava a me jogar na parede e, nossa, várias coisas assim que me prejudicavam, né, que me deixava mal, que estava prejudicando a mim mesma. E para que isso não continuasse acontecendo, eu fui internada, né, fiquei uns dias no hospital, eu não lembro nem metade disso. Até que um dia eu acordei. Era como se fosse um pesadelo que estivesse acontecendo. E aí eu acordei. Acordei no hospital. Acordei, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não sabia o porquê eu estava ali. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu não sabia. Eu estava ali sozinha. Meus pais não estavam lá. Eu estava simplesmente numa cama de hospital. E não fazia ideia do que eu estava fazendo ali. Até que as enfermeiras veio conversar comigo, eu perguntei pra elas o que estava acontecendo, porque eu estava ali, e elas me disseram que eu estava doente, que eu estava ali porque eu estava doente, porque eu estava sendo tratada ali. E beleza, aí eu fui melhorando, e aí eles me liberaram, voltei pra casa. E nesse tempo todo, né, eu ainda estava namorando, né. E aí, nesse dia, depois que eu saí do hospital, o meu namorado foi me ver. E foi tudo como se fosse normal, como se não tivesse acontecido nada. Né? Eu tava tomando os medicamentos, mas eu não me sentia nada. Eu não me lembrava de nada que tinha acontecido. E aí eu, normal, fui passando até que o meu estado piorou. Porque, assim, eu não cheguei a ficar confusa novamente, mas eu fiquei depressiva novamente, por causa de uma decepção. Porque na época, né, eu estava namorando e o meu relacionamento acabou. E eu ainda estava me recuperando. Eu não estava bem, eu não estava 100%. E o meu relacionamento acabou. Isso me fez voltar a ficar depressiva. Eu só chorava, eu não trabalhava, só ficava dormindo, porque se eu ficava acordada eu ficava mal, ficava chorando. Então eu passava mais tempo dormindo do que outra coisa. E eu entrei em depressão profunda. Eu não queria fazer nada, eu não pensava em nada, eu só queria ficar ali quieta no escuro, trancada no meu quarto, chorando. Era só o que eu queria. Mas Deus é tão bom que usa pessoas maravilhosas para nos usar quando Ele tem plano. E foi o que aconteceu com a minha vida. Quando eu estava em depressão profunda, o meu tio André levou o pastor Arnaldo em casa. Eu não lembro se o meu tio André sabia da doença, mas o meu pai também, ele tava mal, ele tava doente, ele tinha tido um infarte, e ele tava se recuperando também. E aí o meu tio levou o meu atual pastor Arnaldo, em casa. Na época ele era obreiro da igreja que eu frequentava antes, no Teixeira Marques, né? Ele era obreiro de lá. E Deus usou ele para orar por mim. A gente estava tendo um culto familiar, que ele fez uma campanha na minha casa.
E aí, nessa campanha, Deus usou ele, Deus falou no coração dele, falou pra mim que Deus queria que ele orasse pela minha mente. E ele orou. E quando ele orou por mim, eu voltei a sentir a presença de Deus, que eu não sentia há meses. Eu voltei a sentir a presença de Deus, aquele vazio, aquela tristeza, aquilo tudo que eu tava sentindo, que eu não tinha mais forças para fazer nada. Tudo aquilo foi embora. Assim, diante daquela oração. E depois que o pastor, ele orou por mim, né, acabou o culto e eles foram embora. E na semana seguinte eles iam voltar. E na semana seguinte, acabou a energia, né? Acabou a energia e a gente ia ter outro culto, né? O culto. Acabou a energia, mas mesmo assim a gente teve o culto. E nesse culto, ele orou de novo por mim e eu comecei a cantar, voltei a cantar. E ele me ouviu cantar. E desde então, né, a minha vida tem sido restaurada. Eu sei que tem momentos que eu penso no que eu passei, tem momentos que eu penso por que eu passei por essa enfermidade, porque eu sempre fui fiel a Deus. E algumas pessoas, né, quando eu fiquei doente, diziam que eu estava em pecado. Diziam que a doença era porque eu estava em pecado. A enfermidade era porque eu tinha feito algo que não agradou a Deus. Mas na verdade não. Foi só uma doença. Eu não estava em pecado. Eu não estava desagradando a Deus, porque quando eu fiquei doente, eu estava fazendo até uma campanha de orações, né? Então, não é porque a pessoa está depressiva que a pessoa está em pecado. Não é porque a pessoa teve depressão que a pessoa é menos digna do amor de Deus, né? E com essa doença eu aprendi a ser um pouco mais forte. Talvez. O inimigo se levanta muitas vezes. Se levanta para tentar fazer a gente voltar aquele momento, voltar aquela doença. Mas é uma coisa que Deus falou no meu coração hoje. Que por mais que o inimigo se levante para te fazer voltar a olhar para trás, não olhe para trás. Olhe para frente. Porque eu sou o teu Deus. E o meu Deus não mente. O meu Deus não faz nada em vão. O meu Deus não dá ou tira alguma coisa da sua vida em vão. Se ele deu e tirou, talvez não é o momento certo para aquilo acontecer na sua vida. Ou não é da vontade dele. É difícil aceitar? Às vezes é difícil. Eu sei, eu já passei por isso. Mas Deus sabe todas as coisas. E se ele tirou, tem duas opções para você orar e pedir confirmação de Deus. Se ele tirou algo no momento, só podem ser duas ocasiões. Ou ele tirou porque não é da vontade dele, ou ele tirou
porque algo em você ainda precisa ser mudado para aquilo acontecer na sua vida. Então, não perca a sua fé. E se você passa ou está passando por uma depressão, não perca a esperança. Isso tem cura. E você pode ser curada. Se você não consegue, se você não crê em Deus, se você não tem essa certeza na sua vida, desabafe com pessoas da sua família, com a sua mãe, com os seus pais, pessoas que amam você e que vai ajudar você. Não guarda só pra você. Desabafe. Pois Deus pode curar isso. Pra você, tem jeito ainda. Não precisa perder a sua vida por causa de uma ilusão ou uma decepção. Você não precisa jogar tudo pro alto e desistir por causa de alguma decepção ou por causa de uma doença. Não desista. Persista. Continue. Continue lutando, pois a vitória virá. A minha veio. Hoje eu posso dizer que eu sou curada dessa doença. Por mais que eu ainda esteja tomando alguns medicamentos, porque a minha médica ainda não me liberou, porque não adianta você pegar e fazer tudo da sua cabeça, não. Deus deixou os médicos pra nos ajudar. Então, se a minha médica diz que eu ainda tenho que tomar os medicamentos, então eu ainda tenho que tomar. Mas, assim como a minha médica disse, eu não tenho que tomar isso pro resto da minha vida. E eu tenho uma vida normal. Não é por causa que eu tive essa doença que a minha vida é diferente das outras. A minha vida não mudou por causa de uma doença. Não mudou por causa disso. Então, não desista. Ore, busque a Deus. Mas se você não acredita, não é cristã, pelo menos desabafe. Procure um psicólogo, porque ele vai te ajudar. Você não precisa se matar para dar um fim nesses problemas. Você só precisa de um psicólogo. Você precisa apenas de Jesus e de um psicólogo. Se você acredita em Deus, o que você precisa é de Jesus. Se você não acredita, procure ajuda médica, porque tem jeito sim. Esse é o recadinho que eu queria deixar para vocês. Se vocês gostaram, deixe o seu like, compartilhem com outras pessoas, compartilhem com pessoas que necessitam desse desabafo, alguém que está passando por isso, que eles vejam que eles não estão sozinhos. E é isso, gente. Que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem com esse vídeo. Que Deus abençoe grandemente sua vida. E não desista, porque Deus não mente. Um beijo e até a próxima.